12 maneiras que o Espírito Santo te proteger, sem que você perceba. Quantas vezes você achou que estava atrasado, mas na verdade foi poupado? Quantas vezes alguém sumiu da sua vida de repente e só depois você percebeu que aquela presença estava drenando sua alma? Quantas decisões erradas você quase tomou, mas algo te travou por dentro e você nem sabe explicar por quê? Você nunca vai conseguir contar quantas vezes o Espírito Santo já te protegeu, sem você perceber. A maioria das pessoas espera que a proteção divina venha com espetáculo, com luz, sinais claros, vozes audíveis. Mas o Espírito Santo age em silêncio. Ele não precisa de cena. Ele age nos bastidores. Ele antecipa, ele remove, ele bloqueia, ele segura. E tudo isso, muitas vezes, sem que você tenha a mínima ideia do que está acontecendo. E talvez, por isso mesmo, você já tenha questionado: se o Espírito Santo me ama tanto, por que ele não impediu aquilo? Por que não falou mais alto? Por que não me livrou daquela dor? E o que você talvez não percebeu é que enquanto você se pergunta onde ele estava exatamente onde sempre esteve, guardando você do que você ainda não consegue ver. Esse vídeo não é sobre misticismo, é sobre discernimento. É sobre aprender a reconhecer os toques invisíveis do céu que salvaram sua mente, sua fé, sua saúde, seu futuro. Porque o Espírito Santo não apenas consola, ele protege. E protege de formas que não dependem da sua lógica, do seu mérito ou da sua percepção. Hoje você vai descobrir 8 maneiras surpreendentes e profundamente espirituais, pelas quais o Espírito Santo tem te guardado. Você vai olhar para trás e reconhecer livramentos disfarçados de atrasos. Vai lembrar de pessoas que saíram da sua vida e entender que aquilo foi livramento, não abandono. Vai recordar momentos em que se sentiu estranho sem saber por quê. E talvez ali tenha sido a última tentativa de Deus de te impedir de entrar onde não havia paz. Você vai perceber que a presença do Espírito Santo não se limita a momentos de culto ou oração. Ela está no trânsito que atrasou, no não que te frustrou, na inquietação que te impediu de aceitar aquele convite, na perda que doeu, mas te libertou, no silêncio que parecia ausência, mas que na verdade era estratégia. O Espírito Santo está te protegendo mesmo quando você não está prestando atenção. E esse é o ponto mais poderoso de tudo isso. Você não precisa ver para ser guardado, não precisa entender para ser amado. O cuidado de Deus não depende da sua percepção. Ele protege porque te ama, porque você carrega propósito. Porque há algo dentro de você que o inferno teme e o céu cuida. O Espírito Santo não permite que nada toque no que ele ainda está moldando. Hoje você vai reconhecer os livramentos que não tiveram nome, vai agradecer por portas que não se abriram, vai honrar atrasos que te salvaram e, acima de tudo, vai sair desse vídeo com os olhos espirituais mais abertos, para nunca mais duvidar de que a mão de Deus tem te guardado em cada detalhe. Se prepare, porque quando você entende como o Espírito Santo protege você em silêncio, você passa a confiar de verdade, mesmo quando tudo parece escuro. E essa confiança te transforma, ele te atrasa para te alinhar. Você já teve a sensação de que estava no tempo certo, até tudo sair fora do planejado? Acordou atrasado, perdeu o ônibus, foi travado por um imprevisto, uma falha técnica, uma mudança de agenda que bagunçou tudo. E o que parecia simples acaso, na verdade, foi Deus dizendo: eu preciso que você esteja em outro lugar, na hora certa do céu, não da terra. Esse tipo de atraso não é acidente, é alinhamento divino. É o Espírito Santo mudando a sua rota sem te pedir permissão, porque te ama demais para te deixar chegar na hora errada. Quantos livramentos você nunca viu porque estava 2 minutos atrasado? Quantas conversas você não teve? Quantas decisões foram interrompidas porque algo te travou?
Atrasos que te irritaram no momento, mas que mais tarde você percebeu que te pouparam de ambientes, de ataques, de erros irreversíveis. A verdade é que, quando você entrega sua vida ao Espírito, você também entrega o controle do seu tempo. E ele passa a coordenar os bastidores com absoluta perfeição, mesmo quando parece confusão. O Espírito Santo não te atrasa para te frustrar. Ele te atrasa para te posicionar com exatidão, porque há pessoas que ele não quer que você encontre, lugares que ele não quer que você acesse, falas que ele não quer que você ouça. E há momentos em que o céu está preparando um encontro, uma revelação, uma oportunidade, e você só estará pronto se chegar na hora dele, não na sua. Parece simples, mas essa proteção é profunda, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, e ele enxerga o que está por trás das curvas que ainda não fizemos. Ele vê o que está sendo tramado em ambientes que você nem conhece. Ele sabe o que está se levantando contra você quando tudo parece calmo. E é por isso que ele interrompe, atrasa, redireciona, não por caos, mas por zelo. E quando você começa a entender isso, seu coração muda. Você para de reclamar dos desvios, passa a louvar nos atrasos. Aprende a discernir que o céu está te guardando de algo, que se a reunião mudou de hora, se a carona furou, se o avião atrasou, se o trânsito travou, Deus está fazendo algo que vai muito além da sua agenda. Ele está ajustando a sua rota para te colocar exatamente onde Ele quer que você esteja, no tempo perfeito, no ambiente certo, com a postura certa. Então, da próxima vez que tudo sair do controle, respire. Não amaldiçoe o atraso. Pode ser a voz silenciosa do Espírito dizendo: calma. Eu te protegi do que você não viu e alinhei você com o que só o céu já preparou. Ele te esconde de quem queria te destruir. Você já percebeu como, de repente, certas pessoas somem do seu caminho? Convites desaparecem. Conexões se desfazem sem explicação. Relacionamentos esfriam sem briga, sem crise, sem motivo aparente. Às vezes você até se sente esquecido, ignorado, deixado de lado. Mas o que você não sabe é que em muitos desses momentos o Espírito Santo estava escondendo você. Não por desprezo, mas por proteção. Quando Deus quer guardar algo precioso, Ele esconde. Ele não expõe. Ele silencia, oculta, desvia o olhar dos que vinham com intenção disfarçada. E mesmo que aos seus olhos pareça rejeição, no mundo espiritual é preservação. O Espírito Santo conhece corações. Ele vê além das palavras doces, das aparências carismáticas, das ofertas aparentemente inofensivas. E quando alguém se aproxima com veneno por trás do sorriso, ele te recolhe. Não estranhe o distanciamento. Pode ser que aquele ambiente estava contaminado. Pode ser que aquelas intenções estavam corrompidas. Pode ser que aquela conexão era só uma isca para te levar a um lugar de desgaste, confusão ou queda. Deus te escondeu, não porque te esqueceu, mas porque decidiu te guardar de algo que seus olhos não conseguiam discernir. Essa proteção é silenciosa, mas poderosa. E é por isso que ela passa despercebida por tanta gente. Porque enquanto você achava que estava sendo preterido, estava sendo livrado. Enquanto você chorava pela ausência de alguém, o céu celebrava o cancelamento de um ataque. Enquanto você sentia o vazio de uma desconexão, o Espírito estava celebrando a integridade da sua caminhada. Você não é invisível para o que é de Deus. Você só está inacessível para o que o inferno queria usar contra você. E essa é uma das maiores formas de livramento que existem. O Espírito Santo te esconder do radar de quem viria com aparência de bênção, mas carregava destruição. Quando você começa a reconhecer essa forma de proteção, você para de se apegar a todo mundo que sai. Para de forçar conexões, para de implorar por reconhecimento, porque você entende que se alguém foi embora, se não te encontraram, se passaram por você
foi porque Deus cobriu sua vida com o manto da invisibilidade santa. E Ele só faz isso com quem carrega um chamado, com quem está prestes a entrar em um novo tempo, com quem precisa ser mantido fora do alcance da distração, da sedução, da comparação. Então, se você está se sentindo escondido hoje, não se sinta esquecido, sinta-se guardado, porque o Espírito Santo esconde o que ainda está sendo moldado para revelar no tempo certo, para as pessoas certas, com propósito eterno. Ele fecha portas que te levariam à ruína. Existem portas que você orou tanto para que se abrissem. Portas que pareciam oportunidades, promessas, respostas. Elas tinham aparência de bênção, cheiro de avanço, linguagem de milagre. E quando se fecharam, você sentiu dor, revolta, frustração. Achou que Deus estava te punindo, que o céu estava em silêncio, que a promessa havia sido cancelada. Mas o que você ainda não percebeu é que ao fechar aquela porta, o Espírito Santo não te frustrou. Ele te salvou. Porque algumas portas não são o que parecem. Algumas vêm abertas por fora, mas escondem armadilhas por dentro. São caminhos lindos que terminam em cativeiros emocionais, espirituais ou até mesmo físicos. São acessos que carregam pressões que você não foi chamado a suportar. E o Espírito Santo, que vê o fim desde o começo, fecha antes mesmo que você veja o que estava atrás. Muitas vezes, essa porta que você tanto queria era o que iria te desconectar da sua essência. Iria drenar sua alegria, apagar sua fé, desviar seu propósito, mas você não sabia, e por isso orava com toda sinceridade. Mas mesmo assim, Deus não abriu. E a razão é simples, porque Ele te ama mais do que você ama seus planos. A bênção de Deus não é só dizer sim. A verdadeira bênção também está nos nãos que nos mantêm vivos, nos nãos que evitam colapsos, nos nãos que nos preservam. E quando o Espírito Santo fecha uma porta, ele não apenas te impede de entrar, ele te redireciona para um caminho onde você será guardado, frutífero e pleno. Portas se fechando nunca são fáceis. Elas parecem derrotas. Mas no reino, muitas vezes, perder o que parecia bom é o que permite ganhar o que é eterno. E quando você entende isso, você para de pedir para Deus reabrir o que Ele mesmo trancou. Você aprende a confiar no som da fechadura que ecoa dizendo: aqui não é o seu lugar. Pode ser que hoje você esteja olhando para trás, lamentando portas que não se abriram, mas pare e reflita. Quem você teria se tornado se tivesse entrado? O que teria te custado? Quantas versões de você precisariam morrer para manter algo que Deus nunca quis que começasse? Então agora, olhe para o presente com gratidão, porque o Espírito Santo fecha portas, não para limitar você, mas para salvar sua vida. E se você sente que algo foi perdido, lembre-se, se foi Deus quem fechou, você não perdeu. Você foi poupado. Ele interrompe conexões que drenavam sua alma. Existem pessoas que chegam na sua vida com promessas de alívio, de parceria, de amizade. Elas te abraçam, te ouvem, te envolvem. Mas com o passar do tempo, você começa a se sentir esgotado, confuso, emocionalmente drenado, como se, sem perceber, algo dentro de você estivesse sendo consumido. Você tenta manter o vínculo, justifica, tolera, mas o cansaço espiritual cresce, até que, de repente, o Espírito Santo intervém. Às vezes, é uma conversa que nunca mais acontece, um interesse que desaparece, um silêncio que se instala, e aquela conexão simplesmente se rompe, sem explicação, sem fechamento, sem despedida. Você sente o vazio e por um tempo sofre, mas o que parecia perda era, na verdade, livramento. Era o Espírito cortando um laço que já não alimentava, só sugava. Há conexões que adoecem a alma. Pessoas que parecem boas, mas que carregam cargas, traumas,
demandas emocionais que roubam sua energia e apagam sua sensibilidade espiritual. E quando você não consegue sair, o Espírito Santo entra. Ele desliga o que você tentava manter ligado. Porque sabe que se você continuasse ali, acabaria se anulando, se distanciando de quem realmente é, se afastando da voz de Deus. Você não percebeu o quanto estava se esvaziando porque confundiu vínculo com propósito. Mas o Espírito sabe. E ele não permite que o que foi construído pela necessidade se transforme em prisão. Ele corta o excesso, limpa o ambiente, liberta você antes que você se perca dentro de relações que não foram geradas no céu. Quando Deus tira alguém da sua vida, Ele não está sendo cruel. Ele está sendo Pai. Está protegendo o futuro que você ainda não enxerga. Está guardando a versão de você que ainda está em formação. Está zelando por sua saúde emocional, mental e espiritual. Mesmo que doa agora, o corte que ele faz hoje impede a destruição que viria amanhã. E quando você entender que algumas conexões foram desfeitas, não por falta de amor, mas por excesso de zelo, você vai parar de correr atrás do que já foi encerrado. Vai parar de tentar reviver o que Deus já encerrou e vai começar a agradecer pelas ausências. Porque onde você pensou que foi rejeitado, na verdade, foi protegido. Se você está sentindo saudade de uma conexão que te esgotava, ore, peça discernimento. Porque o Espírito Santo, quando intervém, não explica, ele corta. E cabe a você reconhecer que por trás de cada afastamento inexplicável pode haver um cuidado profundo e silencioso te preparando para novos vínculos, mais leves, mais santos, mais alinhados com o céu. Ele sussurra antes do desastre. Você já esteve prestes a fazer algo, assinar, aceitar, ir, responder, e de repente sentiu um aperto no peito? Uma inquietação que você não sabia explicar? Um silêncio estranho dentro de você, como se o tempo tivesse parado? Tudo ao seu redor dizia, vai, mas algo dentro de você sussurrava, não. Esse sussurro era o Espírito Santo. E mesmo que você não soubesse na hora, ele estava tentando te impedir de seguir rumo ao erro. A maioria das pessoas espera que o Espírito fale com gritos, com sinais visíveis, com palavras claras, mas quem anda com ele aprende que Deus quase sempre fala antes da queda. E fala baixo. Ele não vai forçar você a parar. Ele vai te alertar discretamente, com um desconforto, com uma sensação de que algo está fora de lugar, com um peso no ambiente que, humanamente, não se justifica. Esse é um dos maiores atos de proteção divina, o sussurro antes do desastre. Porque ele não quer te ver quebrado para te ensinar. Ele quer te ensinar para que você não quebre. Mas para isso é preciso sensibilidade. É preciso estar atento ao que está acontecendo dentro, não apenas fora, porque às vezes o céu te avisa com silêncio e não com trovão. Quantas vezes você já disse, eu sabia que não devia ter feito isso? Quantas decisões erradas vieram depois de um aviso que você sentiu, mas ignorou? O Espírito Santo não quer te controlar, ele quer te orientar. E quando você sente que algo está te puxando para trás, mesmo sem motivo aparente, é muito provável que Deus esteja te protegendo do que você ainda não consegue ver. O problema é que, muitas vezes, estamos tão ansiosos por respostas que ignoramos os sinais. Queremos o sim a qualquer custo, e por isso passamos por cima do não invisível que o Espírito nos deu. E depois, quando a dor vem, lembramos do momento exato em que algo dentro de nós gritou em silêncio. Aprender a ouvir esse sussurro é uma das maiores formas de sabedoria espiritual, porque ele não vai competir com o barulho do seu desejo, mas ele sempre vai avisar. E se você cultivar a prática de ouvir antes de agir, você vai evitar quedas que muitos chamaram de destino,
mas que, na verdade, foram resultados de ignorar a proteção divina disfarçada de desconforto. Se hoje você está diante de uma decisão e há algo dentro de você que não se alinha, que aperta, que hesita, pare, ouça, pergunte, porque o Espírito Santo não grita para te assustar, ele sussurra para te salvar. Ele te exaure em lugares onde você não deve mais estar. Você já se viu num lugar onde tudo parecia certo, mas por dentro tudo começou a morrer? A paz desapareceu, a motivação sumiu, a graça secou. Você ainda tenta se manter, insiste, resiste, cumpre as obrigações, mas algo dentro de você não flui mais. E quanto mais você tenta se encaixar, mais pesado fica. Não é pecado, não é preguiça. É o Espírito Santo dizendo: você já cumpriu seu tempo aqui. Deus não te criou para sobreviver em ambientes onde você já não floresce. Ele te chama para frutificar, não para se desgastar. E quando ele sabe que você não sairá por conta própria, ele começa a exaurir seus recursos interiores. Você começa a perceber que nada mais ali te nutre, que você não está mais crescendo, que a presença dele parece mais forte quando você está longe daquele lugar do que quando está dentro dele. E é nesse esgotamento que Deus fala, não por meio da culpa, mas por meio do cansaço. Porque o cansaço também é linguagem espiritual quando vem acompanhado de discernimento. E muitos hoje estão vivendo fadiga não porque estão em pecado, mas porque estão tentando prolongar uma estação que o céu já encerrou. O Espírito Santo nunca vai te sustentar em lugares onde ele já não está mais operando. E quando ele quer te tirar, ele começa a fechar o ciclo emocional, mental e até físico. Você começa a adoecer por dentro. Começa a não ter mais graça em nada. Aquilo que antes te energizava, agora pesa. O que era paixão, agora é obrigação. O que antes fluía como rio, agora é como arrastar pedra. Esse esgotamento é proteção. É Deus impedindo você de se enterrar em um solo que já não tem mais nutrientes para sua missão. Ele não quer que você se acomode em algo que foi bom, mas que não serve mais para te levar onde ele quer te posicionar agora. E por isso, ele permite o incômodo, até que você se mova. Você não foi feito para caber onde Deus te chamou para romper. Não foi criado para se conformar onde Deus quer te renovar. Se você está cansado em um lugar que antes te dava vida, questione: será que o céu ainda está aqui comigo? Ou será que Deus está esperando que eu me mova? Não por rebeldia, mas por obediência. Seja honesto. Há quanto tempo você está se arrastando onde deveria estar avançando? O Espírito Santo não está te punindo. Ele está te chamando. E o peso que você sente hoje pode ser a última linguagem de Deus antes da queda. Levanta, reorganiza. E se for Ele quem está te chamando para fora, vá, mesmo sem segurança. Porque do outro lado do esgotamento existe alívio, renovo e direção. Ele permite dores que salvam. Quando a dor bate, ela chega disfarçada de adversidade. O que parecia um golpe cruel, muitas vezes se revela um toque divino. Você talvez tenha se perguntado por que a dor, a luta, a perda não são evitadas por Deus. Porque Ele, que pode tudo, permite que você sofra. A resposta talvez não seja o que você espera, mas é mais profunda do que qualquer explicação emocional. Deus permite dores, porque muitas vezes elas são as maiores libertações. A dor não é para destruir você, mas para te salvar. E o Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, a usa para separar o que é passageiro do que é eterno. Quando você passa por uma dor, algo dentro de você se quebra. Algo velho, algo que estava em sua vida, que te impedia de ver a verdade, de caminhar para o futuro, é removido. Deus não é cruel ao permitir que você sofra. Ele sabe que a dor vai libertar seu espírito do peso do que estava te aprisionando. Ele sabe que ao deixar a dor entrar, você vai aprender a confiar nele de uma maneira que você nunca teria feito em tempos de conforto.
Muitas vezes, Deus não usa a dor para te punir. Ele a permite como um meio de te purificar, de te libertar, de te proteger de algo ainda maior. Você talvez tenha perdido alguém, ou algo tenha sido arrancado da sua vida, e você não entende por quê. Mas o Espírito Santo trabalha nos bastidores, e ele sabe o que está se preparando para você. O que parece dor, hoje será a fundação de uma vida com mais propósito amanhã. Ele permite o desconforto para te livrar da estagnação, da acomodação, do engano. Entenda isso. Deus nunca vai te deixar em um lugar de dor sem propósito. E o Espírito Santo nunca vai permitir uma ferida que não seja usada para curar mais profundamente a sua alma. Quando você se entregar a Ele, quando você deixar que Ele use a dor para a sua transformação, você verá que aquilo que parecia ser o fim foi, na verdade, a porta aberta para algo muito maior que o que você perdeu. A dor é um sinal de que algo está sendo purificado, algo em você, algo em sua vida. O Espírito Santo age no silêncio dessa dor, trazendo cura onde há feridas, dando força onde há fraqueza, revelando o amor do Pai em meio ao sofrimento. A dor é um processo de crescimento e o Espírito Santo está com você em cada passo desse processo. Quando a dor chegar, não a ignore. Não a evite. Aceite que, de alguma forma, Deus está te protegendo, transformando, libertando. Ele não permitirá que você se quebre. Ele permitirá que você seja moldado para algo muito maior. Ele te mantém de pé quando tudo em você já caiu. Já passou por um momento em que você se sentiu completamente exausto? Quando a luta foi tão grande que você achou que não teria forças para continuar? Quando tudo ao seu redor parecia desmoronar e por um instante você acreditou que já não havia mais esperança, mas de alguma forma você ainda está aqui, você ainda respira, você ainda caminha. Isso, meu amigo, não é força sua. Isso é o Espírito Santo te mantendo de pé, quando tudo dentro de você já quis cair. Ele é a força invisível que te sustenta quando as suas forças já se esgotaram. O Espírito Santo não permite que a sua fraqueza seja o fim, mas o ponto de partida para um novo capítulo. Quando você acha que está caindo, Ele está te segurando, levando você a um lugar onde não seria possível sozinho. Ele não te abandona quando você mais precisa. Ao contrário, Ele te envolve com o abraço do Pai e te dá o que você precisa, mesmo quando não há mais nada visível para te apoiar. É exatamente nesse momento de vulnerabilidade, de quebrantamento, que a bênção de Deus se revela de maneira mais profunda. Porque quando tudo ao seu redor cai, você descobre que Ele é o único que permanece. Ele te sustenta quando não há mais forças para se erguer, e é Ele quem restaura, quando tudo parece irreparável. Quando o Espírito Santo te mantém de pé, Ele não apenas te dá a força para enfrentar mais um dia, Ele te dá uma visão do futuro. Ele te faz acreditar novamente que há um propósito além da dor, que há luz além da tempestade, que há restauração mesmo no meio do caos. Ele te mantém de pé, não para te deixar sofrer, mas para te fazer viver o propósito que ainda está por vir. Você pode não ver o caminho, mas se você ainda está em pé, é porque Ele está segurando você. Você pode não entender o processo, mas se você ainda está aqui, é porque Ele não te deixou cair. O Espírito Santo te mantém de pé porque você não foi feito para ser destruído. E quando tudo parecer perdido, Ele será a rocha firme sobre a qual você pode construir sua confiança. Se você ainda está de pé, mesmo depois de tudo o que aconteceu, reconheça. Isso é a mão de Deus. Isso é a proteção invisível do Espírito Santo que, mesmo quando você não percebe, está te sustentando, te fortalecendo e te levantando para algo novo. O Espírito Santo te ensina a ouvir a sua voz nos momentos de silêncio. Você já se sentiu sozinho, cercado pelo barulho do mundo, pelas preocupações, pelos medos, e ainda assim sentia a presença de Deus em um silêncio profundo? Às vezes,
O Espírito Santo age não em palavras ou em revelações grandiosas, mas em momentos de silêncio, onde ele te ensina a escutar o seu sussurro, mesmo quando tudo ao seu redor parece caótico. Deus não está apenas nos grandes eventos, nas pregações, nos milagres. Ele está também no silêncio que acompanha o nosso dia a dia, onde a mente se aquieta e o coração começa a perceber sua presença. O Espírito Santo não precisa gritar. Ele é o tipo de amor que se revela na quietude, no descanso, no coração que aprende a ser sensível à sua voz suave. E é justamente nesse silêncio que ele te protege, porque ele te impede de tomar decisões precipitadas, de dar passos sem direção, de confiar no que parece ser certo, mas não é. Quando você não ouve a resposta imediata, não é que ele não está falando. Ele está te ensinando a escutar com o coração, a esperar pela direção correta, a confiar que ele está preparando algo maior, mesmo sem palavras visíveis. O Espírito Santo é o mestre do silêncio. Ele te ensina que no silêncio você não está sendo esquecido. Ele te ensina que muitas vezes o que mais precisamos é de uma pausa para escutar. E nesse espaço de quietude, ele revela sua orientação, revela sua proteção. Às vezes, a ausência de palavras é, na verdade, a mais profunda revelação de Deus. Quando o mundo fala demais, ele se faz presente no silêncio e te guia por um caminho que não pode ser visto, mas é sentido no fundo da alma. Ele te preserva, não só em momentos de grandeza, mas também nos intervalos silenciosos da vida. E quando você aprender a descansar nesse silêncio, vai perceber que a maior proteção do Espírito Santo não está em sua fala direta, mas em sua presença constante que te sustenta, te orienta e te dá paz, mesmo no meio da incerteza. Se você sente que está em um período de silêncio, onde parece que não há respostas, não desista. O Espírito Santo está te moldando a ouvir da forma mais profunda. Está te ensinando a confiar no que não é dito, mas sentido. Ele te guia através dos teus medos e incertezas. Há momentos em que você se sente paralisado. Quando o medo se instala, suas dúvidas se multiplicam e você começa a questionar se está no caminho certo. Você tenta entender a vontade de Deus, mas a incerteza toma conta. O que você não percebe é que mesmo quando a incerteza parece ser a única coisa presente, o Espírito Santo te guia em meio a tudo isso, te conduzindo passo a passo com uma paz que transcende o entendimento. Nos momentos de medo, a tendência humana é buscar segurança nas circunstâncias. Queremos controle, clareza, garantias. Mas o Espírito Santo te ensina que a verdadeira segurança não está no que podemos ver ou tocar, mas na confiança plena na direção divina. Ele não te promete que os ventos não irão soprar ou que as ondas não virão. Ele te promete que no meio da tempestade, ele será o farol que te guia, mesmo quando não há clareza à vista. Você já se sentiu como se estivesse à beira de um grande passo, mas sem saber para onde exatamente ir? O medo começa a crescer dentro de você. As vozes de dúvida falam mais alto. O Espírito Santo age nesses momentos, te guiando com sua paz, com a certeza de que a decisão certa será tomada no tempo dele. Não importa quantas perguntas você tenha, ele vai guiá-lo, mesmo que o caminho pareça incerto. Ele te guia não pela lógica, mas pela confiança em sua presença constante. Quando a incerteza bater, olhe para dentro e perceba que o Espírito já está agindo dentro de você. Mesmo sem palavras claras, ele começa a te mover em direção àquilo que você precisa. Às vezes, ele guia pelo silêncio. Outras vezes, ele guia através da paz que invade seu coração, mesmo quando não há nenhuma explicação racional para isso. A paz do Espírito é a bússola em meio ao medo. É a luz quando tudo ao redor parece escuro. E é quando você decide dar o primeiro passo mesmo com medo,
que você sente a confirmação do Espírito. Ele está com você. Ele não deixou você. E Ele não vai permitir que você caia sem levantar. O Espírito Santo não te dá apenas coragem para enfrentar os medos. Ele transforma o medo em um instrumento de crescimento, fé e dependência de Deus. Se você sente medo agora, se a incerteza está te apertando, lembre-se. O Espírito Santo está com você, te guiando, passo a passo, através dessa tempestade. E Ele nunca vai te abandonar. Ele te dá uma nova visão quando você não consegue ver mais nada. Há momentos em que você olha ao redor e tudo parece embaçado, confuso, sem sentido. Seus olhos estão cheios de dúvidas e seu coração de desânimo. As circunstâncias, as pressões e os desafios são tão intensos que você não consegue mais ver uma saída clara. E é nesse exato momento que o Espírito Santo te dá uma nova visão, não porque a situação mudou, mas porque Ele transformou o que você vê. A visão que o Espírito Santo traz não é uma visão física, mas uma visão espiritual, interna, que transcende o que seus olhos naturais podem perceber. Quando você sente que não tem mais controle sobre os acontecimentos, Ele se move em você, abrindo os seus olhos espirituais para o que Deus já preparou. Ele te mostra o que está além da sua compreensão humana. Ele coloca em você a certeza de que, mesmo quando tudo parece incerto, há um plano divino em andamento que você ainda não vê completamente. A verdadeira bênção do Espírito Santo não é mudar o que está acontecendo ao seu redor, mas mudar a maneira como você o percebe. Ele te ensina a ver com os olhos da fé, a enxergar além das dificuldades, além das limitações, além das tempestades. Quando você está no escuro e a sua visão está embaçada pela frustração ou o medo, o Espírito te dá clareza e, com ela, a força para continuar andando. Ele te leva de volta ao propósito. Ele te ajuda a ver o futuro com os olhos de Deus, para que você não perca a esperança. Ele não só te ensina o que fazer, mas te revela o que Deus está fazendo, mesmo quando não parece haver resposta. Ele te dá os olhos de Cristo para olhar para o futuro, para os outros e até para si mesmo com um novo coração. E é aqui que você percebe que mesmo nas sombras, Deus nunca te deixou. Quando você achar que tudo ao seu redor está apagado, olhe para o Espírito. Ele está iluminando o caminho, restaurando sua visão e trazendo clareza onde antes só havia neblina. Se hoje você sente que não consegue ver a saída, se a jornada parece sem direção, confie no toque do Espírito Santo. Ele está te dando uma visão renovada, uma visão de fé, uma visão de futuro, uma visão de esperança imbatível. O Espírito Santo dá mais quando você para de contar. Na nossa vida cotidiana, somos condicionados a medir tudo. A cada passo, calculamos. Cada centavo, cada esforço, cada resultado. Queremos que cada oração seja respondida de forma visível. Queremos que cada esforço tenha retorno. Mas o Espírito Santo age de maneira diferente. Ele não se move conforme os nossos cálculos. E Ele te ensina que o verdadeiro caminho para as bênçãos de Deus não passa por somar, mas por abandonar a necessidade de controlar. Muitas vezes, você se encontra tentando barganhar com Deus. Se eu fizer isso, então, Senhor, você vai fazer aquilo. Ou talvez você tenha tentado medir sua fé pela quantidade de orações, jejuns, sacrifícios, mas o Espírito Santo te ensina que a verdadeira generosidade de Deus não está em pagar de volta o que você deu, mas em multiplicar o que você entregou. Ele não dá de acordo com a sua expectativa, ele dá de acordo com sua graça. É preciso uma mudança de mentalidade. Quando você deixa de contar, quando você para de medir os seus méritos e começa a viver por graça, é quando você realmente começa a experimentar o desperdício de generosidade de Deus. Ele não só dá, ele enche além da sua capacidade de receber.
Ele não te dá conforme o que você pode alcançar. Ele dá conforme o que Ele quer te dar. Imagine a história da multiplicação dos pães e peixes. Os discípulos contaram os pães. Eles pensaram que seriam suficientes. Mas Jesus fez algo que os deixou atônitos. Ele fez os pães se multiplicarem, até que sobraram cestos cheios. Ele não disse, aqui está o suficiente. Ele disse, aqui está mais do que o suficiente. E tudo isso aconteceu quando os discípulos pararam de contar e começaram a confiar. Essa é a chave. Quando você para de contar e começa a confiar, você abre o caminho para o impossível de Deus. Quando você não espera que o céu te dê o que você merece, mas o que Deus deseja te dar, você começa a ver a multiplicação acontecer. Talvez você esteja no lugar de contar, calcular, medir tudo o que tem feito, tudo o que espera. O Espírito Santo está te convidando a parar de contar e começar a confiar. Ele não te dá de acordo com o que você tem, mas de acordo com a infinita generosidade do céu. Quando você parar de olhar para os recursos e começar a olhar para o Deus da provisão, então você verá o impossível acontecendo na sua vida. Se você sente que já fez tudo o que podia fazer e ainda falta, pare de contar. Deus não conta como nós contamos. Ele dá conforme o coração dele, que é cheio de abundância. O Espírito Santo te leva a viver a verdadeira abundância. Você percorreu um caminho profundo com o Espírito Santo, descobrindo que ele age de maneiras invisíveis e poderosas, te protegendo, guiando e moldando sua vida a cada passo. A cada sinal, você foi lembrado de que, mesmo nos momentos de silêncio, no meio da dor, no processo de falhas e vitórias, a presença do Espírito está agindo ao seu favor. Ele está trabalhando nos bastidores, não apenas para evitar que o mal te toque, mas para te levar a um nível mais profundo de fé e relacionamento com Deus. Agora, você sabe que a verdadeira bênção de Deus não está nos momentos de êxito visível, mas nas pequenas e grandes intervenções que muitas vezes não percebemos. O Espírito Santo te protege de maneiras que o olho humano não pode ver. Ele te guia, te ensina, te cura e, acima de tudo, te mantém na trajetória do seu propósito. Neste momento, se você está diante de uma escolha, uma dúvida, uma perda ou uma porta fechada, lembre-se de tudo o que foi revelado aqui. A proteção de Deus vai além do que você pode ver, e o Espírito Santo é a sua âncora inabalável, que te mantém em segurança, mesmo quando você não percebe. Agora, o convite é simples, mas poderoso. Não ignore o trabalho invisível do Espírito em sua vida. Não apenas busque os milagres visíveis, mas busque sua presença constante. Permita-se ser guiado por Ele, ouvir seu sussurro, confiar nos seus nãos e viver em paz nos atrasos. Deus está te guardando, te levantando e te levando a viver uma vida em abundância. Abundância não no sentido material, mas em relação à sua presença transformadora. Que a partir de hoje você comece a reconhecer e agradecer por cada sinal de proteção divina que muitas vezes passou despercebido. Porque quando você andar com o Espírito Santo, a verdadeira abundância não será algo que você espera alcançar, mas uma realidade que se tornará cada dia mais evidente, em cada decisão, em cada caminho. A bênção de Deus vai muito além do que o olho vê. Ela está em cada momento que Ele te sustenta, em cada decisão que Ele te guia e na paz que Ele te dá quando tudo parece incerto. Agora, te convido a viver esse entendimento com gratidão e fé renovada, porque o Espírito Santo, invisível e poderoso, está com você, te protegendo e guiando, e você nunca mais será o mesmo.